Olá, tudo bem? São quase 4 horas da tarde do dia 9 de janeiro de 2020. Meu nome é Sérgio. Estou gravando esse primeiro vídeo para você, para todos nós e para todos aqueles que creem que Deus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Criador. Se você crê nisso, muito bem, continue em frente. Se você não crê nisso, continue em frente também. Porque se você continuar em frente, mesmo que não creia, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração e vai certamente fazer com que você passe a crer que Deus é o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Criador. Então, amados, é o meu primeiro vídeo, meu nome é Sérgio, abri um canal no YouTube com a intenção de evangelizar. Evangelizar significa divulgar o Evangelho, proclamar o Evangelho como Jesus nos ordenou. Ide, pregai o Evangelho, fazei discípulos em todas as nações até os confins do mundo. E a gente está simplesmente obedecendo a ordem do Senhor Jesus, pregando o Evangelho. Porém, nestes dias que estamos vivendo, que são os últimos dias da história da humanidade, a humanidade está prestes a vivenciar, a testemunhar o dia mais importante de toda a história da humanidade, que é o dia da volta do Senhor Jesus, conforme Ele prometeu, que voltaria. Porque lá em Apocalipse capítulo 22, 20, ele diz assim, lá no versículo 20, capítulo 22. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, João, o apóstolo João, que estava prisioneiro na ilha de Patmos, por causa da pregação do Evangelho, recebeu o privilégio de ter um contato direto com o Espírito Santo, com Jesus, e foi levado aos céus para ter a visão que originou todo o seu livro de profecias, o livro de Apocalipse, escrito por João. E lá no capítulo 22, que é um dos últimos capítulos, ou o último capítulo do livro de Apocalipse, no versículo 20, bem no finzinho já do livro de Apocalipse, Jesus fala para ele estas palavras: certamente venho, cedo, certamente cedo venho, amém. Isso diz aquele que testifica essas coisas, ou seja, era Jesus que estava testificando para João, para que João escrevesse o livro da profecia. Certamente cedo venho, amém, ora, vem, Senhor Jesus. Então, conforme Ele prometeu, Ele vai cumprir, que todas as promessas de Deus são cumpridas. Ele não é homem para mentir nem para se arrepender. Ele promete, Ele vai cumprir. Se Ele está dizendo que cedo vem, Ele vem. E cedo vem. E estamos já nos últimos dias para se cumprir o tempo estabelecido por Deus. E no versículo 12, ele diz assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um
segundo a sua obra. Então, quando ele vier, que esse dia está bem próximo, quando ele vier, ele vai nos trazer os prêmios, o galardão, para nos dar segundo a nossa obra, segundo aquilo que nós fizemos. Nós fizemos coisas boas, receberemos coisas boas. Nós fizemos coisas más, receberemos, infelizmente, não receberemos coisas boas da parte do Senhor Jesus. Porque ele diz que eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então você pensa aí na sua obra, se a obra foi boa, se a sua obra foi má, você já faz uma ideia do que você vai receber quando ele aqui chegar. E lá ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 13, João, narrando a visão que ele estava tendo, diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Quem era, amados, esse cavaleiro sobre o cavalo branco, com as vestes salpicadas de sangue, e que se chama a Palavra de Deus? Quem era este cavaleiro? Não era outro, senão nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pela visão de João, ele já estava pronto, já estava montado no cavalo branco para descer ao encontro dos seus escolhidos na terra. E o nome dele, Fiel e Verdadeiro, porque Deus é fiel. Deus é fiel e é verdadeiro. E julga e peleja com justiça. E os olhos dele eram como chamas de fogo. E sobre a sua cabeça havia vários diademas. Então João estava descrevendo aquele que ele estava vendo na sua visão, que não era outro senão o Senhor Jesus, pronto para sair, esperando, aguardando a ordem do Pai, para voltar à terra, para recolher a sua igreja, para recolher os seus escolhidos. O fiel e verdadeiro sobre o cavalo branco. E no livro de Apocalipse, estamos ainda no Apocalipse, do versículo 14 ao 16. Ele continua a sua narrativa, da sua visão. Fomos do 11 ao 13, agora do 14 ao 16. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Qual é essa espada aguda que sai da boca de Jesus? Isso é figurativo, irmãos. Jesus não anda com uma espada na boca. A espada na boca de Jesus é a palavra de Deus. Porque, segundo a gente viu aqui nos versículos anteriores, o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus.
Então seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Com a sua palavra, ferir as nações com a sua palavra. E ele as regerá quem? As nações. Regerá as nações com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho e do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é este? Logicamente, naturalmente, escancaradamente, a profecia não deixa margem a nenhum mistério. Esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que tem uma espada aguda que sai da sua boca e que é chamado de a Palavra de Deus, que é fiel e verdadeiro, que está montado em um cavalo branco, pronto para sair em direção à terra para buscar os seus escolhidos. Quem é? Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que foi feito homem, o próprio Deus feito homem, que foi enviado pelo Pai à terra para salvar toda a humanidade dos seus pecados e oferecer a toda a humanidade a oferta da salvação através da sua graça. Porque se nós somos salvos, irmãos, se nós somos salvos, amados amigos, é porque Deus tem uma infinita misericórdia e um infinito amor por nós. Nós não somos merecedores de nada, mas é pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, que nós somos salvos e que nós conseguimos alguma coisa na nossa vida, porque sozinhos não podemos nada, não somos ninguém. Continuando então aqui, irmãos, vamos chegar agora em Marcos, tudo relacionado, um versículo, uma parte da Bíblia relacionada com a outra. Até aqui a gente esteve no livro de Apocalipse. Agora aqui nós vamos passar para o livro de Marcos. Lá no capítulo 13 de Marcos, no versículo 24 ao 27, diz assim: Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá. Agora já é uma previsão dos dias atuais, a época em que Jesus vai voltar, que já está bem próximo, está bem pertinho. Mais pertinho do que muita gente imagina. Mas tanto falaram nisso desde que eu já tenho 80 anos, desde que eu me conheço por gente, que eu ouço falar que Jesus vai voltar e até agora ele não voltou. Só que agora, irmãos, todos os sinais, todas as previsões, todas as profecias já se cumpriram e estão se cumprindo. Esses acontecimentos mundiais que a gente está assistindo nos noticiários, na televisão, nas redes sociais, tudo faz parte da profecia. É a terceira grande guerra mundial que está se aproximando e que vai ser deflagrada a qualquer momento no mundo. O mundo já começa a se agitar, a se acomodar, a se preparar para essa terceira guerra mundial. Porque essa terceira guerra mundial vai acontecer depois que a igreja de Jesus Cristo for arrebatada desta terra. Então aqui em Marcos capítulo 13, do versículo 24 ao 27, diz assim: Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão o Filho do Homem nas nuvens,
com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos. Desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Esse é o arrebatamento que vai... Esses são os fatos que vão acontecer durante a vinda de Jesus. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos. E verão ver, ou seja, a aparição do Filho do Homem, a aparição de Jesus Cristo no céu, não será escondido. Todos vão ver. Porque aqui diz assim: então verão vir o Filho do Homem nas nuvens. Vamos olhar para o céu e vamos ver o Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder e com grande glória, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos aos quatro cantos do mundo e nas extremidades da terra, até a extremidade do céu, para juntar os seus escolhidos, que esperam de coração estar entre esses escolhidos. E espero que você que está me assistindo, também esteja entre esses escolhidos. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Quando será isso? Ninguém sabe. Pelos sinais, pelo cumprimento das profecias, a gente sabe que está muito, muito, muito próximo. Mas o dia e a hora ninguém sabe. É o que diz aqui em Marcos, capítulo 13, versículo 32. Esse versículo 32 é o próprio Jesus falando naquele conhecido sermão profético lá do livro de Marcos. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Só o Pai é que sabe daquele dia. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O tempo, já sabemos, é agora. Agora é o tempo. Porém, o dia e a hora, ninguém sabe. Pode ser daqui a 10 minutos? Pode. Pode ser daqui a 5 minutos? Pode. Pode ser daqui a 1 hora, 2 horas, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês? Pode. O tempo é agora. Só que o dia e a hora, ninguém sabe. Só o Pai é que sabe. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Eu, você e todos aqueles que esperam esse dia chegar. Ele aparecerá uma segunda vez para buscar os seus escolhidos, aos que o esperam para a salvação. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor, o vosso Senhor. Mas considerai isto:
Pense nisso. Jesus é quem está falando. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, prestem atenção, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, quando durante a noite, durante a madrugada, se o chefe da casa, o chefe da família soubesse a que hora o ladrão ia chegar para arrombar a sua casa, naquela hora ele estaria esperando o ladrão. Mas ele não sabe que hora o ladrão vai chegar. Então ele precisa vigiar a noite inteira. Para chegar lá pelas 4 horas da madrugada, veio o ladrão. Só que ele não sabia que o ladrão ia vir às 4. Ele esperava que o ladrão viesse, poderia vir às 10 da noite, às 11 da noite, à meia-noite, à 1 hora, às 2 horas, às 3 horas, às 7 horas. Ele teve que ficar vigiando toda a noite, porque só às 4 horas é que o ladrão apareceu. Poderia ter aparecido antes. Então assim é conosco, irmãos amados. Assim é conosco. Nós não sabemos qual é a hora. Sabemos o tempo, mas não sabemos o dia nem a hora. Por isso, precisamos estar vigilantes, vigiando, preparados para quando o Senhor aparecer, a gente está entre os escolhidos. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta das ovelhas os bodes. E porá as ovelhas no seu lado direito e os bodes no seu lado esquerdo. À sua esquerda. Então, o que Jesus vai fazer, então, quando ele se assentar no trono? Vai apartar os bons dos maus. Vai tirar as ovelhas do meio dos bodes. Quem são as ovelhas que estão no meio dos bodes? Somos nós, o seu povo eleito, os seus santos, aqueles escolhidos, aqueles que aceitaram e decidiram por livre arbítrio seguir a orientação de Jesus. Escolher o caminho do bem, escolher o caminho do Evangelho, escolher seguir a Jesus, obedecer a sua palavra. E os bodes, infelizmente, serão os que não escolheram seguir a Jesus, que fizeram a opção pelo caminho largo, porque largo é o caminho que leva à perdição e estreito é o caminho que leva à salvação, e poucos são os que acertam com esse caminho, porque diz na palavra de Deus que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Então, se você acabou de assistir este vídeo, se você está me dando a honra, o privilégio de dedicar um tempo da sua vida para me ouvir, é porque você foi chamado. Você foi chamado por Deus. Toda vez que você recebe um convite de alguém enviado por Deus para levar você para junto de Deus, você está sendo chamado. Deus está te chamando. Então, se Deus te chamou, tu pode atender o chamado. E se você atender o chamado, será grandemente abençoado e grandemente beneficiado pelo amor, pela misericórdia de Deus. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou, diga que gostou. Se puder se inscrever no canal para dar maior força, para que a gente possa continuar esse trabalho de evangelização futuramente.
E tudo visa o quê? Salvação de almas, encaminhar almas para Jesus. Então a gente precisa dizer, a gente precisa declarar, a gente precisa proclamar ao mundo que Jesus está voltando, que Jesus está vindo, que Jesus está às portas. Pode ser, segundo as profecias, tem muitas interpretações das profecias, mas segundo algumas que eu tenho assistido e segundo o meu próprio sentimento que o Espírito Santo revela para a gente, é inexplicável isso, não tem como explicar, a gente só pode sentir. Quando a gente está conectado com Deus, o Espírito Santo revela para a gente de alguma forma, e pelo que eu tenho sentido do Espírito Santo, a volta de Jesus, o arrebatamento da sua igreja, já está por acontecer. Talvez não passe desse ano de 2020. Talvez não chegue à metade do ano de 2020. Então, amados irmãos, amadas criaturas de Deus, homens e mulheres criados por Deus, então se você acredita nisso, se você crê em Deus, acredite nas profecias, acredite na palavra de Deus, acredite, porque a palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, amados, creiam, Jesus está na porta, já está chegando. O cavalo branco já está pronto, ele já está montado no cavalo branco, aguardando a ordem de Deus. Quando Deus der a ordem, Deus Pai der a ordem, ele vai sair e vai chegar na terra para fazer a colheita. A colheita da sua igreja, dos seus fiéis, dos seus santos, que estiveram preparados, que estiveram vigiando, que levaram a sério a palavra de Deus, que creram na palavra de Deus. Amados, que Deus abençoe vocês e que a paz do Senhor esteja com vocês. Até o próximo vídeo.